Falar sobre benefício assistencial ao idoso. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Mande pra gente a sua pergunta no WhatsApp que está aparecendo na tela. É o 999-326228, que nós vamos receber agora os advogados, o Eduardo e o André, lá da Barbosa Oliveira Advogados, da cidade de São Gonçalo do Pará. Bom dia, meninos, sejam bem-vindos. Acho que eu vou ter que chegar um pouquinho pra cá, pra gente ficar nós três aqui bonitinhos. Só lembrando que nós estamos aqui também em Divinópolis, viu? Divinópolis e São Gonçalo, que a gente estava conversando sobre São Gonçalo, ficou aqui na minha cabeça São Gonçalo. Divinópolis e São Gonçalo, o André e o Eduardo atendem os assuntos que vocês necessitam, né, desse apoio de advogados. Hoje nós vamos falar do benefício assistencial ao idoso, né, o famoso BPC. Isso. Nós até escolhemos esse tema, porque na semana passada a gente teve muita concessão desse benefício. E quando eu falei com o André, tá todo mundo careca de saber. Eu já tô, né? Mas tem muita gente que ainda não sabe, né? André ainda não, né? Ainda não. Mas tem muita gente que ainda... Tem dúvida, né, sobre o assunto. Estamos com um problema no microfone do Eduardo. É um assunto que o pessoal tem muito acesso, mas tem muita dúvida, né, André? Sim, é um benefício muito comum, né? Que ele é relacionado à idade, à renda, mas que muita gente às vezes não tem conhecimento dele ainda. Até por isso os meninos trouxeram algumas imagens, né, que vai explicando de fato, primeiro aí, o que é o benefício. É um benefício pago pelo INSS, né? O benefício é pago pelo INSS, né, de um salário mínimo, que visa garantir, né, a assistência à pessoa ali que precisa, está em estado de necessidade, né? Então, o INSS ali dispõe desse benefício garantido à pessoa que preenche ali os certos requisitos, né, tem direito a receber esse benefício. E é só um tipo de BPC que existe ou não? Não, existe dois tipos de benefício. Isso, são dois benefícios, um relacionado à idade, né, e outro à deficiência. Né, o BPC Loas para quem tem 65 anos ou mais e para quem tem a deficiência. Né, e tudo isso acumulado ali com a questão da renda, né, está em estado de vulnerabilidade social. Uhum. E aí, Eduardo e André, com esses dois tipos também há a diferença do benefício, né? Os previdenciários e os assistenciais. Sim, é importante Acho que essa é uma dúvida muito comum, né? Importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas confundem o BPC, LOAS, né, no caso, com a aposentadoria. Uhum. Né? E é importante a gente fazer essa distinção, porque possui ali algumas diferenças. No caso, a aposentadoria é um benefício propriamente dito, né, do INSS, né, um benefício previdenciário. Com ele, para ter direito, você precisa contribuir para o INSS. Né? Então, você contribui para o INSS para ter direito à aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade, auxílio-doença, diferente do BPC, que é um benefício assistencial. Né? Quem faz a gestão do BPC é o INSS, mas quem paga efetivamente é o governo. Né? E, nesse caso, o BPC, a pessoa precisa ali simplesmente preencher alguns requisitos, então ela não precisa contribuir para o INSS para ter direito. Então, você pode se aposentar e requerer o BPC? Não, se você se aposenta, você não recebe o BPC. Uhum. Ele não é acumulável com outro benefício. Então, ele é voltado para aquelas pessoas que não contribuem, né, que não estão Nunca contribuíram, né? E chegou na idade, ou não chegou estão, o momento, ou não atingiu, né, não atingiu os requisitos para se aposentar, né, pode utilizar do BPC para ter essa renda mínima, né? Existem os requisitos, né? Que é ter mais de 65 anos, né? E renda do grupo familiar? Só para a gente, né, entender aqui. Então, são dois requisitos, né, que precisa se preencher aqui no caso. É o critério, no caso, falando especificamente do BPC idoso, tem que ter a idade de 65 anos ou mais, conforme o doutor Eduardo já explicou aqui. E, além disso, precisa preencher o critério da renda, né, o critério socioeconômico, para ser considerado baixa renda. Eduardo, explique para a gente aí como que é essa condição. Bom, um critério objetivo que é utilizado pelo INSS é que a soma da renda das pessoas daquela família
não ultrapasse a 1/4 por pessoa, né, por cabeça, a renda per capita. Esse critério ele é relativizado na justiça, né, podendo chegar a 50% de um salário por pessoa, e é levado em consideração a renda de alguma das pessoas que podem estar naquela casa, né? Por exemplo, é a renda do requerente, a renda do companheiro, da esposa, dos filhos solteiros, dos irmãos solteiros também. Então, muitas das vezes, naquela família, pode viver alguém ali que já está divorciado ou que já é casado e mora na mesma família. Essa renda deles não é contada. É como se tivesse uma família, uma outra família ali, um outro núcleo familiar que ele nasce quando a pessoa deixa de ser solteira. Então, existe, né, essa soma do grupo familiar, mas algumas pessoas que vivem no mesmo teto podem não se enquadrar nesse grupo. Isso. O cálculo também, né? A gente tem que fazer essa soma. Eu acho que o cálculo é o que as pessoas mais têm dúvidas, né? Vamos dar um exemplo, né? Uhum. Um exemplo fica mais fácil de entender. Numa casa ali, né? Vamos fazer de conta ali que mora o requerente, é o idoso ali que completou ali o caso 65 anos, ele tem uma esposa, né? E tem 2 filhos, né? No caso, um filho é casado e outro filho é solteiro, né? Então vamos entender como que fica. Vamos considerar que a pessoa ali, né, que tem acima de 65 anos, o homem ali, ele, no caso ali, não possui nenhuma renda, né? A sua esposa não possui nenhuma renda também, mas seu filho trabalha, né? Ele possui renda. Então vamos considerar primeiro quem compõe o grupo familiar, né? O cônjuge, ele entra no cálculo, como não possui nenhuma renda, nem o próprio ele requerente, nem a esposa, então ali não vai considerar nenhum cálculo a fins, né, da renda. Eu disse também que possui 2 filhos, né? Um maior de idade e outro que trabalha, né? Um casado, né? Um casado e o outro que possui, né, a renda. Esse que é casado já não integra mais o grupo familiar, né? Por quê? Porque tem que ser filho solteiro, né? Então esse aqui já não entra. Agora o que trabalha, né? Esse que trabalha vai entrar no cálculo sim, né? Então vai considerar ali a renda desse filho que trabalha. Vamos fazer de conta ali que é um salário mínimo, então a gente vai dividir por 3 pessoas, né? Que o idoso ali de 65, a esposa e esse filho maior de idade que trabalha. Então, dividindo por 3, um salário mínimo aí 1.412, né? Tem que dar ali 1.412, a renda per capita de 1/4 tem que ser 353 por pessoas. Então, já não vai dar esse cálculo, né? Então, ali não está preenchido esse requisito econômico. Uma pergunta interessante sobre essa questão dos gastos. É possível abater alguns gastos da renda familiar, tipo o tratamento médico? Dá também para incluir? Sim, dá para abater esses gastos com a pessoa idosa ali, para poder chegar a essa renda per capita. Tipo, médico mesmo, né? Isso, que não são ofertados pelo SUS. Eu acho que é o gasto mais autorizado mesmo, né? Isso, quando a gente vai estar com o pedido utilizando esses gastos, a gente faz uma declaração de que o Estado, o município, não fornece esses medicamentos, né? Uhum. Então a gente apresenta isso e deduz da renda até chegar no valor da renda per capita com essas deduções. Seguindo ali as informações que os advogados trouxeram, é possível ter mais de um benefício na mesma família? Acho que a gente está na diferença ali dos benefícios, mas os meninos vão subindo, que a gente vai, ao longo do programa, chegando às perguntas e já vai para esse ponto. Mais de uma pessoa pode solicitar? No caso, né, o BPC pode receber mais um grupo familiar, né? Uma pessoa ali também pode receber um BPC. Por exemplo, um filho que recebe BPC deficiente, o pai ali vai solicitar o BPC idoso, né? Então, pode pedir, pode acumular esses 2 BPC. Outro exemplo, vamos fazer de conta que a esposa ali está querendo atingir os 65 anos de idade e o marido, né, recebe o valor de uma aposentadoria, né, no valor de um salário mínimo, e acima de 65 anos. Então, a lei fala que o valor, né, de aposentadoria até um salário mínimo, né, da pessoa que recebe da idade acima de 65 anos não integra o cálculo da base, né, não integra o cálculo ali para fazer, né, o cálculo. Uma coisa só importante, do exemplo que eu dei anteriormente,
né, eu havia relatado que esse é o critério objetivo, né, um quarto ali que ficou dividido entre 3 pessoas de um salário mínimo. Então, teria que ser um quarto do salário mínimo, né, dividido por 3. Só que esse critério objetivo perante o INSS, então o INSS não vai reconhecer. Mas existe a possibilidade de entrar pela via judicial, né? Na via judicial, a gente tem entendimento já firmado pelo STF que tem uma relativização dessa renda. Então, ali a gente tem pelo menos um parâmetro ali de meio salário mínimo, que ali, nesse caso, poderia enquadrar perfeitamente. Um filho beneficiário, os pais podem trabalhar? Pode. E deve, né? Se a renda superar, vai ser suspenso esse benefício, vai ser cassado esse benefício. Mas o poder trabalhar pode ser que trabalhe e a renda ainda esteja dentro desse cálculo aí, dando a possibilidade do recebimento. Então, se a pessoa tem um filho que recebe o benefício e está trabalhando, o salário dela entra nesse cálculo, né? Sim, entra nesse cálculo. E continuando, o BPC, ele pode sofrer revisão, doutor André? Olha, no caso, pode sim, né? Se, por exemplo, a renda superar o limite legal, né, então o INSS ele vai constatar que houve uma superação da renda, né, e com isso pode, no caso ali, suspender ou cessar o benefício, né? Vai ser notificado ali o beneficiário para prestar as informações, porque às vezes pode ser o seguinte, né? Às vezes é um MEI que tem aberto lá, mas esse MEI não tem movimentação, então ali, né, basta ele comprovar para o INSS uma declaração anual de rendimento desse MEI que não está oferindo renda, né, e que não pode ali entrar no caso ali, né, no cálculo. Então, nesse caso, tem que recorrer, né, entrar com uma defesa para ver o que no caso ali, né, se realmente ultrapassou o limite legal, se ainda persiste os requisitos para ter direito ao benefício. Além disso, se tiver o cadastro único pelo CRAS também desatualizado nos últimos 2 anos, isso aí também é um motivo para indeferir, né, para cessar ou cortar suspender esse benefício. A pergunta era realmente sobre essa questão. Onde fazer a inscrição? Primeiro, para você solicitar, você tem que estar cadastrado no CAD único, né? Sim, todos que requerem esse benefício assistencial, eles precisam estar no CAD único. Né? Então, E manter atualizado. E manter atualizado, né? No mínimo de 2 anos. A gente até orienta a fazer todo ano para não esquecer, né? Para não virar uma rotina e todo ano fazer essa atualização. Os próprios municípios, eles lançam, né, programas durante o ano para reforçar a importância de manter o cadastro do CAD único atualizado, não só para o BPC, né? O CAD único atualizado, ele pode ajudar a pessoa de diferentes formas, né? Manter também o Bolsa Família, além de deixar o cadastro único certinho, atualizado, ficar atento também de deixar o cadastro do seu INSS atualizado também, porque se o INSS ali enviar uma notificação, no caso, para averiguar alguma questão, algum critério ali que foi superado, né, para você apresentar a defesa, e se você não apresentar a defesa ali, certamente vai poder ser cessado o benefício. Essa foi a pergunta que eu ia te fazer agora. Se o INSS negar, você pode entrar com um recurso? Pode entrar com recurso. No caso ali, existe a possibilidade de você entrar com recurso administrativo, né, perante o INSS, só que, pela experiência que a gente observa, não compensa, né, porque na prática a gente observa que esses recursos estão demorando cerca de 3, 4 anos. Então, é praticamente inviável, né? Então, o que a gente faz, no caso, é direto entrar pela via judicial. Sou aposentada e ganho um salário mínimo, mas o que eu ganho não dá para sustentar minha família. Eu posso requerer o LOA? LOAS, né? LOAS, não. Né? Não pode requerer para ela esse benefício, porque ele não acumula com outro benefício. Né? Infelizmente. Agora, se na família outra pessoa tem as condições, tem os requisitos para requerer o BPC, seja por questão da deficiência ou pela idade, pode em nome da outra pessoa, para ela mesmo não. Isso também é interessante. Caso o beneficiário faleça, seus dependentes receberão a pensão por morte? Não. O BPC ele não gera o direito à pensão por morte. Então, ele é um benefício assistencial, ele tem uma diferença que não gera o direito à pensão por morte e também não tem o 13º. Então, havendo a possibilidade da pessoa se aposentar cumprindo os requisitos, é interessante que ela faça essa migração,
né? Vamos supor que ela, quando completou 65 anos, ela não tinha todos os requisitos, mas com o tempo ela conseguiu continuar pagando ali como facultativo e chegou até os requisitos para se aposentar. Então é interessante que ela busque a aposentadoria para ter esse direito. A pensão por morte, ao 13º também, e não correr o risco também das revisões, né? Que o EPC ele sofre essas revisões que, com relação, por exemplo, à renda, qualquer tipo de movimentação maior de renda pode gerar sua cassação, né? Sua cessação. Aposentei com 56 anos em 2023. Após completar 65 anos, eu posso pedir a revisão para melhorar a minha aposentadoria? Eu continuo fichado. Aposentei por tempo de contribuição. No caso, tem que observar se a sua aposentadoria foi concedida há menos de 10 anos. Né? Ali para averiguar, esse é o prazo, o limite, né, que tem o direito de, né, fazer a revisão desse benefício da aposentadoria. Então, se passou ali de 10 anos, já não tem como observar, né, não tem como mais requerer. Mas no caso aí, certamente um estudo, uma análise, né, para ver se possui direito, se algum cálculo foi realizado de forma não mais vantajosa ou de forma equivocada, aí teria que analisar certinho. O benefício do BPC ele é vitalício? Ele pode ser vitalício. Se mantendo os requisitos, né, somente mais de 65 anos, vai manter tranquilamente, né? Agora, com relação à renda, né, se não, naquele grupo familiar não tiver um aumento de renda que ultrapasse os limites, ele vai continuar até o falecimento da pessoa que é beneficiária. No caso de deficiência, eu acho que é essa a pergunta mesmo. O beneficiário deve necessariamente ser interditado para receber o BPC? Não necessariamente. Há casos onde a pessoa ela não tem condições de gerir a própria vida, né, que são os casos de interdição. Então, quando a pessoa não consegue tomar as decisões sozinhas, é caso de interdição. Inclusive, a interdição é um dos processos mais sérios, né, mais graves, que declara que a pessoa não tem capacidade de gerir a própria vida. Porém, há casos de deficiência onde a pessoa não consegue trabalhar, mas ela ainda mantém-se consciente, mantém-se intelectualmente passivo, capaz de tomar suas decisões, né? Então, mas também é beneficiário mesmo não tendo uma interdição. Onde e como eu posso fazer o agendamento do BPC? Direto no INSS mesmo, no aplicativo? Sim, pode ligar no 135, direto pelo aplicativo do INSS, ou se não, através do site também, do meuinss.com. Ou procurar os advogados. Ou procurar advogados especializados, né? Eu acho que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas. Tinha algum outro destaque que vocês gostariam de falar? Só a questão, tem muitos casos ali, né, que a pessoa ainda não preencheu os requisitos da aposentadoria, né, mas ali já atingiu a idade, né, de 65 anos. Ela vai contribuir por mais algum tempo, né, até atingir ali o tempo de contribuição necessário. Enquanto isso, ela pode solicitar o BPC-LOA, né, do idoso. A gente só deixa aqui bastante claro, né, o Dr. Eduardo já falou sobre isso, para você contribuir como modalidade como facultativo, tá? A facultativo é uma modalidade específica de contribuição daquelas pessoas que não possuem renda, né? E é justamente não possuir renda que é um dos critérios também do BPC-LOAS. Então, se por acaso contribuir de forma contribuinte individual ou na outra espécie, isso aí pode gerar, no caso aí, a suspensão ou a cessação do benefício. Essa é interessante, gente. Quem recebe o BPC pode ter bens em seu nome? Pode. Apesar de que há uma discussão muito grande com relação a isso, a ter bens, mas os critérios são da renda, né, e da vulnerabilidade social, né? Pode ser que ela tenha uma casa, mas esteja numa situação de vulnerabilidade mesmo assim. Então, não quer dizer que seja um requisito objetivo, se tiver bens, vai ser negado, não. Então, numa análise da assistência social, vai avaliar, além da questão da renda, a questão de como é a vida daquela pessoa, né? Como que é as condições e tudo. Então, pode ser levado em consideração numa avaliação social? Pode, mas não é um critério assim, objetivo que basta ter os bens que vai ser cassado o benefício, não. Para a gente finalizar, demora muito para sair o BPC quando você começa a dar entrada nos papéis? Existe um prazo? Não tem como, né? Não existe prazo, né? Existe a sua sorte ali de cair em alguma unidade ali que não tem um grande volume de processo, né? Mas a gente tem casos que
questão de 1, 2 meses é concedido e outros que demoram 4, 5, 6. Às vezes é uma demora injustificada, né? Que às vezes tem que tomar umas medidas. Mas também acontece, como aconteceu na semana passada conosco aqui, de entrar com pedido e sair com uma semana, André? Foi uma semana. A pessoa ali entrou, né? Não observou, a gente, depois ele entrou com a documentação correta, explicou o caso específico ali para o servidor de uma petição, qual era o caso dessa cliente, né? E foi concedido em menos de uma semana. É importante perceber quando você tem a necessidade e já procurar uma ajuda se você não consegue, né? Organizar, são muitos documentos, né? Sim, sim. Então, uma situação que a gente sempre tá falando aqui é a seguinte: quando a pessoa entra sozinha, o INSS faz exigências. Essas exigências são pedidas lá no meu INSS da pessoa, e a pessoa às vezes não acompanha. E o fato de não cumprir uma exigência do INSS faz com que você perca, que esse processo seja extinto, você perca o que chama de DER, que é a data da entrada do requerimento, para você receber os atrasados. Então, quando você não cumpre uma exigência do INSS administrativa, você perde aquela, tem que dar entrada novamente e não consegue os retroativos. Então, é importante que, quando for dar a entrada, que seja bem orientado, já entre com a documentação correta e que tenha meios para poder acompanhar, né? Para não acontecer isso também, de às vezes ser negado, às vezes por juntada de uma certidão, de um documento simples, a pessoa perde um tempo para entrar tudo novamente. Eu disse que a gente já ia encerrar, mas chegou uma última pergunta, eu não vou deixar a pessoa sem resposta, não. Bom dia, faço 65 anos em outubro, eu já posso pedir a aposentadoria? No caso, né, 65 anos, a gente está falando do BPC idoso. Às vezes, se você contribuiu ou trabalhou, tem ali um mínimo de 15 anos de contribuição, né, você já possui a idade, né, que é no mínimo 62 anos para as mulheres, né, eu vi que acho que é mulher aqui, né? E também... Não, é Valério, é um homem. Tá, 65 anos, né? Então, no caso aí, se você tiver ao menos ali 15 anos de contribuição, você tem direito à aposentadoria, de fato, ou se não preencher ali os requisitos mínimos, né, de 15 anos de tempo de contribuição, 180 meses de carência, você pode solicitar o BPC idoso, mas lembrando da questão da renda também. André Eduardo, muito obrigada pela participação. Está aqui o telefone, né, da Barbosa Oliveira Advocacia, vocês podem entrar em contato, é o 31 97164 1631. Tem também o Instagram, né, pessoal quiser acompanhar um pouco mais do trabalho de vocês, @Barbosa Oliveira, ponto, gente? Ponto Prev. Muito obrigada, bom início de semana para vocês, acho que deu para a gente esclarecer muitas coisas aqui. Eles voltam na semana que vem. Isso. Com o Flaviano, tá, gente? Bom dia para vocês. Bom dia. E o Bom Dia Divinópolis vai para um rápido intervalo e a gente volta em instantes, não saia daí.